te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Eita, menino, que a noite de hoje, pense na noite bonita, neste 21 de março de 2024. Isso mesmo. Você que está aí sintonizado com a gente, não se esqueça que tem o nosso chat da rádio aqui no site da Web Rádio. Você vai lá naqueles três tracinhos, clica em chat e fique sintonizado com a gente. Faça como o André, que está aqui com a gente no chat da Web Rádio. Isso mesmo. Vamos receber com muita alegria a nossa Pepita da Terra dos Monólitos. Ela mesma, Carol Martins, de Quixadá para o Mundo, da minha terra do coração. Então, gente, ela vai apresentar um tema que, pense num tema, viu? Que é a mulher e a mediunidade. Ivone, a heroína silenciosa. Menina, conta da Ivone, filha de Charles, como é que ela tá? Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Boa noite, Paloma. Eu amei a descrição, Pepita. Muito obrigada. Adorei. E, gente, nós estamos no mês de março, onde nós, no início do mês, né, comemoramos, no dia 8, o dia dedicado às mulheres. E nós aqui da rádio estamos dedicando esse mês a essas homenagens, né, singelas que fazemos. E hoje nós vamos conversar a respeito de nada mais, nada menos da nossa heroína silenciosa. Você que está em casa, aonde estiver, senta que a conversa é cumprida. Porque falar de Ivone do Amaral Pereira
Não é uma tarefa fácil, uma mulher multifacetada, que se for falar a respeito dela na íntegra, vai dar um seminário e nossos 35 minutos não dá nem para o cheiro. Então, a Ivone do Amaral Pereira, em breves linhas, ela é um dos maiores fenômenos mediúnicos que o Brasil já teve, isso nós consideramos. Estamos falando, na verdade, meus amigos e minhas amigas, da qualidade mediúnica dela. Ela é uma das médios, um dos médios, com formas gerais, importantíssimos no nosso país. Ivone nasceu na cidade do Rio de Janeiro, na localidade que recebia o nome, antigamente, Vila de Santa Teresa de Valença. A nossa amiga Iraci vai em breve visitar Rio de Janeiro, visite a casinha de Ivone, está lá. Atual Rio das Flores, hoje é chamado, no ano de 1900, no dia 24 de dezembro, ou seja, na véspera simbólica do nascimento de quem? De Jesus, né? E a Ivone, gente, ela notabilizou-se no movimento espírita pelas suas produções literárias, que não foi no montante do Chico, mas nós consideramos os seus romances, os seus estudos em cima do espiritismo muito considerável. É tanto que já na adolescência, a Ivone escrevia sobre literatura. Então, ela já tinha uma escrita muito depurada, muito aprimorada. Alguns dos seus textos foram publicados em diversos periódicos da época. Esse fato deve ser mencionado, porque Ivone não tinha sequer o curso primário concluído. Ela tinha o quarto ano primário, hoje é o quinto ano, mais ou menos. Então, ela era uma autodidata. Algumas pessoas, eu mesma já ouvi, eu mesma acreditava que a Ivone era professora. A Ivone não era professora. Também não vi registros a respeito dela ser costureira. Ela vivia através de ajuda. As pessoas ajudavam para Ivone sobreviver. Ela morou por muito tempo na fase adulta com a irmã dela, morou com sobrinhas, enfim. Ela teve uma vida muito difícil. E a respeito das obras dela, foram em torno de 10 obras, 3 coletâneas de artigos escritos por ela mesma e 3 contendo relatos autobiográficos, totalizando 16. 2 desses livros, olha aí, foram escritos na juventude. Então, ela, em torno de uns 14 aninhos, 16, já estava adentrando nesse meio, tanta responsabilidade e compromisso. O livro, vocês já ouviram falar Memórias de um Suicida? Vocês já vincularam este nome desse livro a Ivone? Muitos não sabem. Interessante, muitos pensam que é do Chico. Mas não, foi a Ivone que trouxe, através da sua faculdade mediúnica psicografia, pelo espírito Camilo Castelo Branco, no ano de 1926. Então, ele tinha 26 anos, bem jovem ainda. Como é que ela trouxe nessa obra? Já a gente vai conversar um pouquinho dela, se der tempo, viu? Só que ela foi publicada 30 anos depois, em 1956. Depois de publicada, né? Muita gente, ela não acreditava na veracidade daquele conteúdo. Quando ela era mais jovem, né? Ela via aquilo, como assim? Isso acontece? Então, a Ivone, ela vai amadurecendo com o tempo. Falar do início da vida da Ivone é falar a respeito de um fenômeno que aconteceu com ela. Aos 29 dias de nascida, a Ivone sofreu uma sufocação. Para a família, o bebê morreu. A primogênita dos seus pais, ela tinha desencarnado, tinha morrido. Só o que foi que aconteceu? Aparentemente, por 6 horas, Ivone estava dita como morta. Foi angústia, apreensão. Imagine, né, ter seu bebezinho tão amado ali, petrificado, sem responder o corpo.
colocaram em cima da mesa. As famílias, era muito comum antigamente pegar os anjinhos, assim eram chamados, e enfeitar, colocar tudo de branco, organizar, deixar tudo bonitinho. Aí colocaram uma coroa de flores, que é um adereço comum na época, muito normal. E para fixar a coroa e o véu, eles pegaram os espinhos e cravaram na cabeça de Ivone. Aí a Ivone estava lá, no estado dela, cataléptico. Assim, a mãe dela, convicta, Dona Elizabeth do Amaral Pereira, de que a filha não estava morta. Ela ajoelhou-se, pegou no rosto da filha, acariciando, pedindo à mãezinha do céu que não levasse a filha dela, que ela ia dedicar, ela ia batizar, ia registrar o nome, era uma promessa católica, né? Católica não, tinha tendências católicas, e ela ia batizar a filha de Maria da Conceição. Ivone, com um grito ensurdecedor, retorna à vida. E ela retornou através desse grito cravado por meio da coroa de espinhos e despertando para o quê? Para os sofrimentos, para as provações. E isso já é o reflexo, esse estado cataléptico dela, é reflexo do suicídio cometido outrora. O início da vida de Ivone não foi realmente fácil, nunca foi fácil, né? Aos 29 dias já teve esse momento que ela passou bastante difícil com seus familiares. Ivone, devido à sua depuração medianímica, aos 5 anos de idade, ela já viu o espírito com muita nitidez. E tinha 2 que eram bem relevantes para ela, que era Roberto Canaleiras, o seu amor, né? E o outro é Charles, o seu amado pai, fiel ali, sem arredar o pé dela, ajudando nos momentos mais difíceis. O primeiro, que é o Roberto Canaleiras, às vezes eu vou chamar de Roberto, na nossa intimidade. O Roberto, seu antigo esposo, ele era um médico, filantropo, espanhol, na sua última romagem física. E o outro, Bebeto, né? E o outro, Charles, né? Seu companheiro de muitas existências, nós vamos falar do início da existência que juntou Charles e Ivone, e ele estava sendo seu guia espiritual, assim como Emmanuel era para Chico, Charles era para Ivone. Até os 10 anos de idade, a Ivone viveu sob os cuidados da avó paterna, devido às suas possíveis anormalidades que se lhe apresentavam na infância. E isso deixava a família não com medo, mas receosa. Então, após os 10 anos, passou a habitar com quem? Com os pais. Ela retornou aos pais, teve muitos problemas familiares, né? E Ivone, como uma de suas provas, era nascer longe da sua amada família espiritual. Esse laço foi rompido com o reencarne dela? Não. Mas ela tinha que estar distante fisicamente porque ela havia falhado com a família. Então, ela precisava dessa distância física. E ela sentia muita saudade, muitas inquietações. Ela vendo aqueles espíritos que ela amava e não entendia por quê, porque ela era muito criança, e ela acabava sofrendo fisicamente por tal fala. Por que ela sofria fisicamente? O pai dela era uma pessoa boa, a mãe, eles eram muito caridosos, mas eles eram muito rústicos. Então, já pensou uma filha olhar para você e dizer, você não é meu pai? Eu não lhe reconheço como pai, meu pai é um homem de cartola e terno. Então, isso para eles era muito confuso, inaceitável até. E vamos agora adentrar nessa linha do tempo. Nós vamos agora para o ano 40 da era cristã. No livro Sublimação, que é uma das psicografias de Ivone, por 2 espíritos, Leon Tolstói e Charles, né? O Charles estava ali, uma espécie de autoria. Nas mediações do local, se deu o Calvário do Cristo, existia um lugar, ele não identifica o lugar, é naquelas mediações do Oriente.
governado por um belo príncipe, essa região, um homem temido, impiedoso, neurastênico, e ele era casado por 15 mulheres, com 15 mulheres. Olha só, 15 mulheres, mas indiferente a todas elas. Nenhuma delas preenchia o que ele precisava, que era o amor. Ele tinha uma vida bastante solitária. O nome dele era o Sacaran. Sacaran tinha um fiel servo. Esse servo, já tinha sido convertido ao cristianismo. E ele queria resgatar esse homem sombrio, mas levaram para o cristianismo. E viu a oportunidade nascer na figura de uma bela jovem, a Lígia, de apenas 18 primaveras, muito jovem, uma bela, e ela despertava, né, entre as pessoas diversos sentimentos. Para sensibilizar o príncipe, Sacaran, teve uma ideia, eu vou pegar, que era muito comum, gente, na época, hoje em dia, claro que a gente não faz mais isso, pegava a pessoa, né, a Lígia, no caso, e foi presentear Sacaran. No meio da festa de aniversário, Lígia adentra o salão, belíssima, dançando, olhando nos olhos daquele homem, chamou a atenção de todos. Sacaran ficou perplexo com a figura daquela jovem. Então, Lígia senta-se ao lado de Sacaran, lugar que não foi ocupado por nenhuma das suas 15 esposas. Foi reservado para a eleita. O que foi que aconteceu? Despertou ciúmes, inveja, intrigas. Aí, então, nós encontramos entre essas almas que foram continuar as vidas juntas nos séculos vindouros, unidas pelo amor, mas não é o amor carnal, é um amor sublime. No século XVI, Sacaran, saltamos do ano 40 para o século XVI. Agora, na figura de Carlos Felipe I, e Lígia, Ruth e Carolina, sua irmã, na França, em plena reforma luterana. Uma trama repleta de vingança, mágoas, marca a história dessa jovem, Ruth Carolina, arma uma emboscada para vingar a morte de sua amada família, no dia do conhecido noite de São Bartolomeu. Ela atrai Luís de Narbonne, que foi ele que articulou todo aquele envolvimento. Isso nós já conversamos, está escrito no livro Nas Voragens do Pecado, que é uma da trilogia, né? Assim traça, assim marca a saga de Ivone. Por isso nós estamos fazendo esse traço histórico. No século XVII, Ivone, na figura de Berthe, de Somerville, comprometeu-se de novo, no qual, após, mais uma vez, decisões equivocadas tomadas por pura imaturidade do espírito, ela acarretou no suicídio do pobre esposo Henri Lumière. Está contida essa trama também na continuação desse livro, no livro O Cavaleiro de Lumière. Já no século XIX, agora na figura de André de Guzman, novamente na França, irmã novamente de Carlos Felipe II, afetivamente imatura, comprometeu-se de novo, não resistindo ao peso das provações que passaram na época, suicidando-se pela primeira vez. E essa figura dessa mulher, que também teve uma nova oportunidade, reencarnou em uma nova roupagem, como Nina, antes Andréia, agora Nina, Andréia que havia se suicidado, e agora Nina, uma jovem, sofrida, nasceu em uma família pobre. E o que foi que aconteceu? Por, de novo, más inclinações, que malbaratou moralmente a própria vida, desonrou-se, desonrou lá e a família. E o resultado estava em quê? Nina, como nós falamos, sem família, sem lar, sem amigos, sem recursos, sem saúde, sem esperanças, apenas uma beleza fatal que conquistava os homens, que arrastava cada vez mais ela mesma para a miséria moral.
humilhação e desonra, uma faixa voluntariamente se envolveu a vida pregressa. Está descrito com mais detalhes no livro Sublimação, de Leon Tolstói, também pela coautoria, né? Charles está ali sempre do lado. Nina precisa desencarnar também para devolver os anos. Ela havia cometido suicídio, tinha ceifado a própria vida, como Andréia. Quando ela veio como Nina, ela tinha que desencarnar em torno dos 20 anos. Tísica passou apenas pós-Nina 7 anos no plano espiritual, retornando na figura de Leila, filha de Carlos Montalbán, filha de Charles, como é assim é o título do livro. E Constância, gente, Otília retornou como Constância. Vamos fazer aqui uma brincadeirinha. Depois de 300 anos de espera, finalmente Otília casa com Charles. Finalmente. Ela realizou esse sonho que ela tanto almejava. E agora Ivone, né? Agora Leila, desculpa, casada, esposa de Roberto Canaleiras, o Luiz de Narbonne, o Henri Numier, e por aí vai. Ela tem nessa vida, como Leila, uma vida tranquila, uma vida de boa, sem tantas dificuldades. Os pais dispõem da melhor educação, aprende a tocar piano como ninguém. Era fã número 1 de Chopin, ela atraía a todos. Era quase uma profissional, uma menina muito jovem, em torno de 14, 15 anos. As pessoas iam para saraus na casa deles, né? Casa não, né? Castelo, casa. Porém, uma alma ainda muito rebelde, muito orgulhosa, muito vaidosa. E pelo orgulho, pela vaidade, ela de novo compromete-se, cometendo suicídio outra vez. Isso, meus amigos, isso daí, o que é que nós estamos querendo dizer? Que a Ivone é muito nós. Falar dessas trajetórias, das encarnações dela, humaniza mais ainda as figuras dos benfeitores. Não estou dizendo que Ivone é uma benfeitora, estou dizendo que nós podemos um dia nos tornarmos benfeitores, através de muita luta, muito sofrimento. Leila sofreu por 10 anos após o suicídio. Isso está descrito, gente, num livro que não foi psicografado por Ivone, nem por Charles. É um livro que é intitulado Leila, filha de Charles, da Denise Correia, pelo espírito Anor Numier. Porque muitas pessoas pensam que esse livro é da Ivone. Não, não é, tá bom? É da Denise Correia. Uma curiosidade. Ivone do Amaral Pereira, essa médium sem igual, que deveria ter desencarnado em torno dos seus 40 e poucos anos, torna-se uma completista por tudo que ela fez, por todo o legado. Retornando à pátria espiritual aos 84 anos. Ou seja, ela passou mais de 40 anos aqui na Terra sem necessidade. Ela já tinha completado, mas por toda a responsabilidade que ela havia adquirido, pela seu compromisso, pela causa espírita, ela ainda ficou mais alguns anos aqui, somente 44 anos, né? Eu vou falar de uma curiosidade que está no livro de Leila, né? Leila, quando ela retorna ao plano espiritual, até eu contei para a Isabel já, a gente conversando entre nós. A Leila, ela está no plano espiritual e ela está lá no hospital de Maria de Nazaré, que ela havia suicidado como Leila. Aliás, a Ivone, gente, desculpa, às vezes eu confundo o nome, viu? Quando a Ivone retorna ao plano espiritual, depois dos seus 84 anos de vida, ela está no hospital e quem recebe, né, tá Charles, tá vários outros espíritos que acompanharam. E um deles está Roberto Canaleiras, né? Roberto era um homem muito bonito, jovem. E a Ivone estava ainda com a sua roupagem de uma senhora de 84 anos. E isso, achei até engraçado, ela pega, ao ver Roberto ali do lado, um homem muito belo, ela ainda mantinha uma certa vaidade física do seu corpo perispiritual, ela pega o lençol e cobre-se. Porque ela ficou com vergonha, ela fala debaixo do lençol, dizendo: Roberto, espere alguns dias para eu me recompor, meu perispírito, e a gente sentar para conversar. Roberto estava esperando há mais de 100 anos essa conversa. Quem lê, Leila, a filha de Charles, vai entender por quê.
Leiam, gente, é uma obra belíssima, 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 belíssima. E a gente tem essa curiosidade, né? E assim, após em torno de uma semana que ela havia regressado ao plano espiritual, Ivone conversa, ela já tinha recuperado, ela recuperou rapidamente por toda a sua conjuntura, né? Ivone, depois dessa fofoquinha do plano espiritual, Ivone, ela tinha vários espíritos benfeitores com ela. Primeiro, Charles. Segundo, Bezerra. Bezerra foi quem? Seu pai também, quando Carlos Felipe I, nas Moradas do Pecado, está lá descrito. E tem várias outras explicações também por isso. Bittencourt Sampaio, Eurípides Bazanufo, Chopin. Gente, Chopin ia lá tocar para Ivone. Às vezes ele se materializava para Ivone. Leon Denis, Leon Tolstói, gente, é muita gente. A ostensividade mediúnica da Ivone é imensa. A gente já está nos momentos finais e não podemos faltar falar sobre a mediunidade dela, uma médium polivalente, com várias faculdades. Tinha vidência, audiência. Ivone ela não via o tempo todo e nem ouvia os espíritos constantemente, somente na hora dos trabalhos mediúnicos. Não era uma coisa 24 horas ali no ar, não, como alguns outros médios a gente conhece. Ela também tinha a faculdade mediúnica de psicografia e desdobramento, por isso que ela conseguia, por muitas vezes, ver nela primeiro. O que acontecia, gente? A Ivone, primeiro, ela levada para os locais, nos locais que os livros eram descritos, Rússia, França, né? Somente, né? Ela pegava e ia lá, né? Não precisa de avião, tá bom? Ela ia 0800. E ela via os locais, né? Visitava Portugal, por isso a riqueza de detalhes, porque ela já tinha vivido naqueles ambientes e agora estava em desdobramento. Em torno dos 12 anos, apresentou a primeira psicografia, né? Foi através de Roberto, foi o Drama da Bretanha, em seguida Cavaleiro de Numier, e depois, posteriormente, a gente até conversou, Charles depois organizou essas escritas. A psicofonia, a oratória, por meio da psicofonia, Ivone prestava socorro aos espíritos sofredores, aos suicidas que iam nas reuniões mediúnicas, às vezes eles pediam por ela insônia, né, que era nos dobramentos dela. E na oratória, ela exerceu a oratória, sim, gente. Como? Em torno, foi mais ou menos 1927 a 1971, uma longa trajetória. Como é que acontecia? A Ivone, vou só contar essa bem rapidinho. A Ivone, através dos espíritos benfeitores que estavam ao lado dela, a levavam para o lugar, ela recebia aulas, tipo assim, vou falar amanhã sobre, sei lá, sobre mediunidade. E ela recebia aulas no plano espiritual, em desdobramento. Ela anotava tudo, né, no seu perispírito e ia palestrar. Às vezes, até as palestras dela apresentavam psicofonia, né, como o Divaldo Pereira Franco. Era receitista, né, e médio de cura também. Ela receitava receitas homeopáticas, Bezerra de Menezes e Roberto. Canaleiras era um dos espíritos que trabalhavam com ela. O Roberto era mais. E essas psicografias, né, essas receitas homeopáticas eram pela psicografia mecânica. Tá vendo a potencialidade dessa médium? Efeitos físicos, mas essa faculdade ela não foi muito bem desenvolvida, né? Ela apresentou, tem um livro, o livro do Pedro Camilo, ele descreve com mais detalhes, é o livro Ivone Pereira, Uma Heroína Silenciosa, ele escreve com detalhes a respeito de um fato que aconteceu. A psicometria, premonições. Vamos falar a respeito de uma premonição que ela teve. Bittencourt Sampaio estava com ela em desdobramento e eles estavam numa ponte. E essa ponte mexia, ela tentando passar com muita dificuldade. E do outro lado já estava Bittencourt Sampaio, né?
E ela tentando, quase caindo, e ela consegue finalmente transpor essa ponte. Resultado, né? O que é que o Bittencourt Sampaio queria dizer? Que a vida dela seria uma vida difícil, uma vida de muitas provas, mas que ela ia conseguir, através da doutrina espírita, transpor todas essas dificuldades. E as produções literárias. Primeiro livro de Ivone, primeiro livro que a Ivone leu, ela leu aos 8 anos de idade. Gente, uma criança, né? Lendo um romance espírita. Ela também leu outros livros, né, de literatura ficcional, Escravizaura, de Bernardo Guimarães, Iracema, José de Alencar, são livros complexos, eu considero até hoje. Aos 14 anos, ela tinha lido livros do Saint-Pierre, Goethe, e aos 16 anos, Ivone, que tinha somente até o 4º ano primário, tinha lido os livros de Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, né? Aos 12 anos, escreveu seus primeiros textos, né? Textos que ela não sabia que eram textos mediúnicos. Roberta a inspirava, né? E esses primeiros escritos, é dito por ela mesma que foram exercício, sabe? O treino, sendo treinista, como é muito comum hoje em dia. O Drama da Bretanha, que nós já falamos, e Cavaleiro Lumière, foi de Roberto, mas depois foi organizado por Charles, anos depois. E aos 26 anos, Memória de um Suicida, Camilo Castelo Branco. E assim, Leon Denis organizou esse livro, não foi Charles. Por que a gente quis deixar por último falar Memória de um Suicida? É um livro muito complexo, é um livro robusto, mas é um livro que vale para estudo, principalmente quem trabalha em mediúnica, porque vai contar os casos de pessoas que cometeram suicídio, como fica o estado delas. E Ivone, quando ela era Leila, no livro da Denise, ela conta, aliás, Arnaud Lumière conta que Leila tinha lido Ana Karenina e também Amor e Perdição, de Camilo Castelo Branco. E são livros que induziam muitas jovens na época pelas suas histórias de vida, pelas dores que elas passavam. Muitas eram obrigadas a casar, enfim, com pessoas que elas não tinham nenhum tipo de afetividade. E elas, muitas, cometiam suicídio. E Ivone, né, ela não menos tinha cometido quando Leila. Então, ela tinha essa tarefa também, junto a Camilo. As produções literárias de Ivone, vamos falar todas elas agora, só citando, para poder, você que está aí em casa, procurar o livro Nas Telas do Infinito, Amor e Ódio, Nas Voragens do Pecado, Drama da Bretanha, Cavaleiro Lumière, Ressurreição e Vida. Gente, Sublimação é lindo. Dramas da Obsessão, Devastação do Invisível, Recordações da Mediunidade. Tendo esses autores espirituais, Bezerra de Menezes, olha só, Charles, Leon Tolstói, Roberto Canaleiras, e por aí vai. Amigos de Ivone, ela tem vários, Divaldo Pereira Franco, Francisco Xavier, Hermínio de Miranda, Afonso Soares era amicíssimo dela, e tem outros. Nós vamos falar a respeito do Esperanto, se alguém perguntar, viu? Se alguém falar, nós vamos falar a respeito do Esperanto. E vamos falar, só para a gente finalizar esse momento, do desenlace físico de Ivone. Foi no dia 9 de março de 1984, vítima de trombose. Aos 84 anos, Ivone retorna ao plano espiritual por conta de uma cirurgia. Ela estava submeteu a uma cirurgia no Hospital da Lagoa, no Rio. E ela é uma completista, manteve-se solteira, cumpriu dignamente todo o mandato mediúnico, exercido com muito amor, com muita abnegação, com muito compromisso, responsabilidade. E assim, meus amigos e minhas amigas, a gente finaliza a nossa fala, passando aí o bastão para a nossa amiga Paloma. Carol, que linda história da Carol. Então, gente, bora pro intervalo.
que já já a gente volta com essa roda de conversa, com esse pinga-fogo no cuscuz. Prepara a cumbuca que já já a gente volta. DJ JP, solta o som! Passa o tempo, passa o vento alegre a soprar. Canta a melodia de alegria, vem anunciar que a vida é feito uma canção de amor. Resplandece em toda parte como bênçãos do Criador. Alma segue além da vida, rasga o véu da morte. Vem dizer ao homem que somos seres imortais e que a vida é feito uma canção de amor. Resplandece em toda parte como bênçãos do Criador. Alma segue além da vida, rasga o véu da morte. Vem dizer ao homem que somos seres imortais. Alma segue além da vida, rasga o véu da morte. Vem dizer ao homem que somos seres imortais. Estamos de volta! Isso mesmo! Um beijo, um cheiro e um cuscuz com queijo para o Theo com H, nosso pequenino de Quixadá para o mundo e sua irmã Larissa, fadinha. Vamos iniciando a nossa noite. É uma fadinha, Larissa, é uma fadinha da Terra dos Monólitos. Vamos iniciando nossa noite com o pinga-fogo no cuscuz. E a Carol já está com o leque da sabedoria, compartilhando o conhecimento, fazendo altos vré! Vamos lá! Parlez-vous, Françoise Marie! Boa noite a todos, né? Com muito carinho que a gente recebe essa. Como é o nome, Paloma? Só para a gente renovar aqui o nome da que você deu. Pepita das Terras dos Monólitos. Ai, que maravilha, que delícia! Da agora em diante eu vou te chamar de Pepita, Carol. Mas vamos nós. É bem interessante a gente falar da Ivone Pereira, do Amaral Pereira, porque a gente vai observar que ela não tinha nem estudo para ter conhecimento, ela só tinha até o 4º ano primário, mas psicografava, acho que era necessário nessa encarnação, assim como o Chico Xavier, a gente analisando, né? Ela não ter conhecimento catedrático, vamos dizer, e ela demonstrar, através da mediunidade, pela sua simplicidade, uma obra tão séria como Memória do Suicida e como os grandes vultos, né? No caso, Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, que vieram ter com ela para formar obras belíssimas de conteúdos profundos acerca do assunto. Mas eu queria cutucar, Carol, eu queria cutucar você bem legal. Eu queria saber um pouco mais acerca da Ivone Pereira, se ela teve algum amor
como é que ela era, se ela foi mãe, se ela teve algum pretendente, como é que era a vida dela por detrás dos bastidores, ali na mediunidade. Tu pode falar alguma coisa? Claro, a gente está aqui, né, falando da Ivone, e muitas pessoas relacionam que ela teve romance, ela se apaixonou. Gente, a Ivone, ela era muito séria. Só um minutinho. A Ivone, quando ela tinha uns 40 e poucos anos, ela se correspondia com muitas pessoas em Esperanto. Ela era esperantista e ela se correspondia com outros esperantistas de outros lugares. E um deles, o ZP, que não é revelado o nome dele, no livro Recordação, não, Um Caso de Reencarnação, foi um livro escrito diretamente por Ivone, e ela vai falar a respeito dele, do ZP. Eles se correspondiam, começou a nascer uma afetividade, e ela sabia que não era de agora essa afetividade. E ela desdobrava, se encontrava com o ZP. E ZP quem era? Roberto Canaleiros, que estava em outro país. E Roberto, eu acho que era Polônia. Estava encarnado? É Estava isso? encarnado. Oh, babado. Sim, continua. E ela já é uma mulher de 40 e poucos anos, né? E ele um jovem de 20 e poucos, correspondendo com ela. E eles se desdobravam, se reconectavam. Acontece, Fran, que ela era muito compromissada. E ZP vai, pelo trabalho, vem até o Brasil. Foi para a cidade do Rio. E a Ivone, com medo de encontrar e saber, ela sabia que ia se entregar a ele, amorosamente falando, e ele já estava casado. E ela, também compromissada com o espiritismo, que é um casamento, ela vai para vamos dizer que ela se escondeu. Ela foi para uma fazenda e ficou escondidinha, e o ZP veio para o Brasil, ficou muito triste que não encontrou com ela, porque ele ia deixar a família para ficar com ela. E ele engraçado, Roberto, nesses 84 anos de Ivone, 83, 84 anos, ele traz 2 livros, trabalha com a Ivone, reencarna, desencarna e ainda a recebe no plano espiritual. É muito interessante, mas foi Roberto, viu? O ZT foi Robertinho, nosso Bebeto. Gratidão, Carol. Eu queria cutucar mais um pouquinho, ó. Porque falar de Ivone. Eu achei interessante, desde a infância, tu falaste um tema que é um pouco polêmico, que é a catalepsia. Ela sofria de catalepsia, né? E a gente vê que não era bem isso, era a mediunidade dela que era muito ostensiva. E a gente vê que ela tinha essa característica desde cedo, tinha mediunidade, ela via, ouvia, conversava, tinha esse contato maior com o plano espiritual. Como você falou, o espiritismo muitas vezes se torna um casamento, né? Então, a gente vê o compromisso desse espírito com a doutrina espírita, com o trabalho mediúnico, né? E eu te pergunto, por que ela sofria desses fenômenos se uma criança em tenra infância não tem como se defender, só para a gente compreender um pouquinho mais sobre a mediunidade da infância? A Ivone vai falar nesse mesmo livro, sabe? Aliás, no outro livro, Recordações da Mediunidade, a respeito exatamente da catalepsia. Ela aparece várias vezes. Ela foi aos 29 dias de nascida e várias outras vezes na infância e muitas vezes na adolescência. E era a forma dela se encontrar com Roberto. Chegou a um ponto de gerar obsessões entre eles, embora eles se amassem. Mas não é para estar o tempo inteiro, né? A catalepsia é um estado também de obsessão. Está até no livro dos Espíritos, viu? Quem quiser ler. E a Ivone, ela tinha muito cuidado com isso. Então, Charles e Bezerrinha, né? Bezerra de Menezes, pediu para Roberto se afastar. E ele se afastou. Quando a Ivone tem mais maturidade, é que ele retorna. E a catalepsia não aparenta tanto com ela, porque é muito perigoso, viu?
Tem casos que aí a letargia, né, que acaba a pessoa até apodrecendo, né, estado de putrefação no corpo. Então, é muito perigoso. Você respondi aí? Com certeza. É contigo, Isabel. A Ivone, você usou um termo, Carol, boa noite a todos novamente. Usou um termo de que a Ivone é muito nós. Eu queria que você fizesse esse crescimento de Ivone do Amaral Pereira, de Ruth Caroline a Ivone do Amaral Pereira. O que foi que esse espírito nos trouxe de evolução, de crescimento, de exemplo? Aí a Ivone, ela apresentou, vamos lá, ver se eu lembro, né? Lígia, Ruth Carolina, Andréia Somerville, depois... Vai, gente, me ajuda, peraí. Não. A Qual? Bert. A Bert, isso, a Bert. Eu sempre esqueço da Bert, a bichinha. Depois de Andréa, veio a Nina e depois a Lígia. Eu percebi, sabe, Isabel, já em Nina, um amadurecimento dela, porque ela teve alguns cuidados com Charles, por mais que ela tivesse tido decisões equivocadas, ela tinha um respeito, ela já apresentava muito respeito à figura de Charles. Então, quando ela estava com Ivone, ela deu um salto, foi um salto, ela tinha muito compromisso, muita responsabilidade, ela ouvia sempre o seu amado pai, o Charles. Então, ela teve essa, não digo nem depuração, mas essa lapidação. Ruth Carolina, uma rebelde, sem causa, né? Não foi sem causa, mas foi uma rebelde. Mas depois, quando Ivone, com todo o sofrimento, ela manteve-se. Gente, ela sofreu muito. Leia os livros, O Caso de Reencarnação, Recordação da Mediunidade, que a gente vê, meu Deus, como é que essa mulher aguentou tudo isso. É isso É aí. contigo, Alice. Boa noite, queridas. Boa noite a todos. Achei interessante, Isabel, chamar a atenção para essa frase, porque a Ivone, a gente ressoa muito feminino em nós, dela, né? Ela e nós. E aí achei também interessante quando você falou da Nina, que eu acho que eu amo essa encarnação dela, mas logo depois, quando ela vem como Leila, queria que tu fizesse uma análise, porque a gente sabe que foi o Dr. Bezerra que pediu para que ela não psicografasse essa última encarnação, porque quando ela soube de tudo que tinha acontecido, foi muito doloroso e ela até adoeceu, né? Vindo depois a publicação desse livro. Mas para ti, qual a tua opinião em relação à evolução espiritual? Porque a sensação que eu tenho é que por mais que enquanto Nina ela tenha ali sofrido várias situações que acabavam por colocar em uma situação que ela estava como espírito em resgate, né? As provas, tudo que ela viveu, logo depois ela tem uma mudança de padrão. Então, assim, houve um processo de evolução, ou ela estacionou, ou, na verdade, ainda tinha muita coisa dentro dela que ela precisava trabalhar. E aí, pensar esse espírito imortal, Ivone, qual a tua opinião? Pensando nesse espírito imortal. Elis, é uma salada, né? Um pouquinho ela estacionou, sim, ficou parada na sua jornada evolutiva. Ela aprendeu um pouco, mas o que ela aprendeu ficou como se ficou no fundo da mochila. A gente bota um monte de coisa de aprendizado e bota lá no fundo, uma das partes principais, foi meio que esquecida. A Nina, ela era pobre, família pobre, a mãe desencarnou jovem, o pai, anos depois, ela na adolescência ficou sem família, foi morar com um homem, foi violentada, sofreu várias outras agressões físicas, morais. E Nina, ela era abusada, né? Ela, menina de 20 anos, ela tinha sido mãe aos 19, e perdeu o bebê com 1 ano, porque ela não tinha como sustentar essa criança. E depois, quando ela veio como Lígia, né?
Ela veio numa família mais abastada, ela nasceu com um pai benfeitor. Depois, a mãe, só que a mãe dela era uma mãe muito difícil, uma relação muito complicada, elas duas travavam. Leila, desculpa. Elas duas travavam muitos problemas de relacionamento. Isso a gente vai entender através das leituras de sublimação, porque os problemas de relacionamento. E quando ela veio como Ivone, ela resgatou o aprendizado que ela teve em Leila. Ela passou muitos anos no umbral, se martirizando, envergonhada das suas decisões equivocadas, muito tempo, em torno de 10 anos. E depois, quando ela vai para o Hospital Maria de Nazaré, a Leila, ela continua envergonhada e tem tipo uma tribuna para falar a respeito da próxima encarnação dela como Ivone. E quando ela chega para falar a respeito do seu planejamento reencarnatório, vários outros espíritos estavam lá, tinha uma que era a mãe de todas e ela alta envergadura. Ivone continuava de cabeça baixa, Ivone não, desculpa, Leila, continuava de cabeça baixa, olhar baixo, envergonhada, o seu orgulho ainda muito ferido, né, diante de toda a situação. Quando ela vem como Ivone, ela é como se ela tivesse, não, agora eu preciso acertar. Nasceu numa família que ela não conhecia pai, não conhecia mãe, embora fossem pessoas bondosas, ela não tinha nenhuma afetividade com eles, né, nem com seus irmãos. E quando ela chega lá encarnada aqui na Terra, né, que nesse século passado, século XX, ela vai sublimar tudo aquilo que ela passou. Eu vou até falar uma curiosidade, rapidez, que Raul só chamo ele de Raul Teixeira comentou. Ele disse que Ivone conversou com ele, disse, meu filho, minha mãe havia feito uma promessa de me chamar Maria de Conceição, e quando ela chega, meu pai foi me registrar, ele me registrou como Ivone. Aí ele, meu Deus, e como é isso? Aí, Raul Teixeira conta, que a Ivone falou que no plano espiritual, ela não era chamada pelos espíritos por Ivone, chamava ela de Maria da Conceição. Era assim que eles a chamavam. Dá tempo aí, mas curiosidade, né? Achei tão legal isso aí. Elis, tu ainda vai falar? Muito bom, né? Provavelmente espíritos familiares, né? Porque só quem é da família faz essas coisas. Mas muito bom, Carol. E eu só queria chamar a atenção, assim, você falou nas telas do infinito, né? E em muitos momentos os espíritos levam ela para os lugares para que ela veja situações com as quais ela, olha, preste atenção na oportunidade que tu está tendo, ou que tu fez, ou alguém que sofre mais que você. Então, eu acho que a Ivone ensina muito para a gente a pensar nesses dramas íntimos e psicológicos, que às vezes a gente carrega em muitas encarnações. Porque mesmo enquanto Ivone, aqui e acolá, ela queria dar uma onda assim, de rebelde, né? E aí a espiritualidade vem e diz assim, vem aqui, vamos acolá, vamos conversar, né? Então, é importante a gente pensar nisso quanto alma feminina nesse mês de março, né? Era só isso. Foi muito bom ouvir você. É contigo, Paloma. Carol, gratidão pela noite de hoje. Finalizamos nosso cuscuz. Lembrando, dia 19, anteontem, foi o dia do cuscuz. Um feliz dia do cuscuz atrasado para todos vocês que fazem essa nação cuscuzeira. Finalmente tenho algo em comum com Ivone. Isso mesmo. Aos 45 do segundo tempo, meu pai mudou meu nome no cartório. Vamos finalizando nossa noite com muita gratidão e também com aquela prece final para a gente dormir daquele jeito. Eu gostaria de chamar ela, que todo mundo já sabe, isso mesmo, minha figura pedagógica, que lembra minha professora. Meu nome ia ser Maria Tereza, Elias. Ia ser nome de senhorinha que toma cachaça à tarde. Alô, Elis, que lembra minha professora que me dava bolacha da pedagogia e eu batia o copinho na parede também nas grades, igual um mendigo da Idade Média, pedindo liberdade, justiça educacional,
Por favor, vamos para a prece final. Muito bom, Maria Tereza. Ô, Paloma, só falta chegar no mundo espiritual alguém dizer assim, oi, tia, né? Faz parte. Vamos lá. Vamos agradecer, queridos. Mestre Jesus, nossa gratidão por mais uma vez estarmos reunidos em teu santo nome e nossa gratidão pela vida desse espírito, querida e doce Ivone. Hoje cantamos o teu nome na certeza de que o amor e a misericórdia do Senhor caminharam contigo e caminham conosco, que aonde você estiver possa ouvir o nosso desejo de gratidão, a nossa alegria, e que as vibrações suaves possam envolver todos aqueles que nos escutam agora, que vão ouvir depois. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Pessoal, cuidem-se, bebam bastante líquidos. Bota também a sombrinha na bolsinha. Cuidado aí com a chuva, com esse tipo de coffee, onda de calor em boa parte do país. Amanhã talvez chova. Talvez. Mas se cuidem. Até a próxima quinta com mais Cuscuz com Espiritismo. Tchauzinho, tchauzinho.